Olá, Alita Pedroso, seja bem-vinda, Sandra, Bru Design, sejam bem-vindas. Depois só me respondem se o áudio está bom para vocês, tá? E o vídeo também, se a imagem, a conexão tá boa, tá? Olá, Camila. Ah, legal. Olha, a Gabriela, muito bom. Geni, minha mãe, entrou, muito bem. Estamos juntos aí. A qualquer momento, se der algum problema com áudio, hoje, para quem é de Blumenau, nós estamos num tempão aqui. Se caso cair alguma coisa, eu retorno, tá ok? Muito bom, pessoal. Só vou guardar mais um pouquinho e aí nós começamos. Esse tema muito especial, falando sobre o fim, sobre o recomeço, o quanto é importante. Olha, Júnior, muito bem. Sejam bem-vindos hoje. Espero que vocês aproveitem essa live. Show de bola. Neia Machado, Ale Mondini. Muito bom, pessoal. Oi, Ginha, muito bem. Que bom estar acompanhando aí. Estou bem contente. Boa noite. Esse tema, pessoal, surgiu de muitas dúvidas de colegas e clientes também, principalmente a respeito de relacionamento, né? Muitas dessas pessoas que me perguntaram diziam assim que terminava um relacionamento, entrava num outro relacionamento e o problema era o mesmo sempre, né? Então, me perguntaram o que pode ser feito, como que é essa situação do fim, como que é essa despedida do relacionamento. Porém, hoje eu não vou falar só de relacionamento, tá? Nós vamos falar sobre o fim num contexto geral. Relacionamento, profissão, alguns sonhos, né, que às vezes a gente deixa para trás, amizades, também ligado a mortes, né? O fim também ligado a mortes. Então a gente vai estar falando sobre esse fim num contexto geral, tá ok? Isso é bem importante. Na vida, eu acho que a gente está o tempo todo dentro de partidas e chegadas, né? Jane também, seja bem-vinda. Logo mais nós já vamos começar. Um prazerzão ter vocês aqui nessa segunda-feira. Eu acho que para começar, a gente pode também deixar... Acho que primeiramente eu quero deixar uma pergunta para vocês, né? E conforme vocês forem chegando numa resposta de vocês, vocês podem estar talvez anotando, compartilhando e até perguntando, tá? Que é o que é o fim para vocês? O que é o fim de algo para vocês, né? Tobias, mais um professor aí, licenciado de reprogramação biológica. Show de bola. Então, pessoal, comece a se questionar o que é o fim para vocês. O que é esse fim? O que é quando acaba algo, né? O que isso representa para vocês? Tá? Primeiro se questionem e percebam que sensações e que respostas isso vai chegar para vocês, tá? Até o final da live, quem sentir que quer compartilhar algo, sinta-se à vontade e também perguntar, tá?
A qualquer momento que surgir uma dúvida no decorrer da live, por favor, já deixa a dúvida, porque a dúvida pode ser de outras pessoas. E sempre quando existem as perguntas, a gente acaba levando com mais assuntos, com mais profundidade. Então vai depender também um pouco das dúvidas de vocês, tá ok? Então, primeiramente, a gente precisa pensar o que é o fim, se não mais uma etapa da vida, né? A vida ela inicia com o nascimento, a gente cresce, se desenvolve e depois entra o fim, que é a morte. E dentro desse período de nascimento até a morte, a gente vive mais um monte de partidas, um monte de fins. Um monte. É a nível de relacionamento, profissão, quando a gente troca essas profissões, amizades, cidade, os nossos pais, a gente também tem movimentos de partida, né? Seja os filhos seguindo a vida, seja quando os pais falecem, ou quando um filho falece antes dos pais. Esses fins, eles acontecem muito dentro da nossa vida. Então, se a gente parar para pensar, talvez a gente pode pensar na vida como uma série de partidas e recomeços, e chegadas, né? E a gente precisa pensar que, para eu chegar em algum lugar, eu preciso ter partido de algum lugar. Eu preciso ter abandonado algum lugar. Verifiquem se isso faz sentido para vocês. Por quê? Para eu ter nascido, eu tive que abandonar a barriga da minha mãe. Para eu me relacionar com alguém, casar com alguém, eu tenho que abandonar os meus pais. Para eu sair de uma profissão para ir para outra, eu preciso ter abandonado essa primeira profissão. Então, para eu chegar em algum lugar, eu preciso ter abandonado algo. Esse é o primeiro ponto, né? Vão chegando e qualquer coisa vão perguntando aí, galera. Continuando, isso vai trazendo muitos questionamentos, tá? E conforme a gente vai... muitas vezes quando... Deixa eu só ver essa pergunta aqui. Sempre troquei um relacionamento pelo outro e tenho dificuldade de deixar. Isso mesmo, já já nós vamos aprofundar mais isso, Lita. E então, muitas vezes quando eu parto de algo, quando eu deixo algo, mas isso ainda fica dentro de mim, seja com uma mágoa, com uma raiva, ou que seja um apego por algo muito bom, mas que eu tive que deixar, às vezes eu estou extremamente perdido. Então eu muitas vezes não sei para onde eu vou depois de eu ter deixado isso, depois desse fim. Então o que acontece? Eu dou o próximo passo totalmente perdido. Então eu fico dando voltas. Fico dando voltas por quê? Porque ainda o meu coração, a minha alma ainda está apegada ao que eu vivi anteriormente. Seja por uma raiva, por mágoas, por felicidade, por apego. Então esse apego que nós ficamos é o que mantém a gente nesse ciclo vicioso, né? Onde eu não vou realmente para a próxima etapa. E quando a gente vai para um novo lugar, esse novo lugar ele pode ser uma coisa que dura pouco tempo, né? Tem mudanças que a gente faz que duram pouquíssimos tempos. Tem mudanças que a gente faz que duram muito tempo e tem mudanças que acontecem e duram a vida toda, né? Como alguns relacionamentos que as pessoas se conhecem e a partir disso surge algo que dura a vida toda, né? Então, pensando nesse novo, o tempo disso pode ser eterno, né? Como pode ser algo extremamente rápido. Conheci alguém, durou 1 ou 2 encontros e seguiram caminhos diferentes. É assim que a vida segue, né? Também a gente pode pensar no quanto os pais precisam permitir que esse filho parta. Porque quando os pais não permitem que esse filho parta, os pais ficam ainda apegados e não voltam a ter a vida deles. Eles ainda ficam naquele posicionamento de pai e mãe, sendo que não tem mais nenhum filho em casa, né?
São aqueles pais que muitas vezes deixam o quarto do filho como era lá atrás, com brinquedos, com decorações, e não muda, né? Então os pais ainda continuam dentro daquela função, mesmo sem os filhos em casa. Agora, quando os pais permitem que esses filhos partam no coração, olha, agora o filho foi, agora eu vou viver a minha vida. Então, ele abre a possibilidade de viver uma nova vida sem os filhos, né? Uma nova vida como adulto, como marido e mulher. Então, a vida ela se abre e chega um novo, um recomeço ali, né? Outras coisas que se partem muito são os amigos, né? Ao longo da vida de cada um de vocês, vocês vão reparar que um monte de amigos foram, outros chegaram, ficaram um tempo e foram embora. Alguns acompanham vocês, talvez desde a infância, outros ficam um tempinho e vão embora, e assim vai, né? E quanto mais a gente permite que esse ciclo aconteça, quanto mais eu realmente permito que as pessoas partam, mais abre possibilidade desses novos amigos, dessas novas possibilidades chegarem para nós, né? Outra coisa são os nossos sonhos, desejos, metas, que muitas vezes está ali preparado para nós, mas dependendo do momento da nossa vida, aquilo já não faz mais sentido. Fiquei muito tempo ali, hoje eu já não penso mais nisso. Como muitas pessoas que às vezes lá na adolescência falam assim, nossa, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero mudar para outro país. E às vezes deixa passar, vai passando, casa, tem filhos, e aí percebe que já não tem mais essa necessidade. E muitas vezes a gente vai abrindo mão de sonhos, de realizações, um monte de coisa. Isso é totalmente normal. Quanto mais a gente abre mão de algumas coisas que não fazem mais sentido nesse momento, maiores são as possibilidades do novo chegar até nós. Tá? Imaginem sempre isso como um copo. Um copo que está cheio de coisas, não cabe mais nada novo aqui. Então, a vida continua, talvez até dentro de uma estabilidade, né? Mas nada de novo acontece. A pessoa sempre vive o mesmo, porque o copo está cheio. Então, qual é a função hoje, quando a gente fala do fim? Do fim é também deixar partir, permitir que acabe. Consequentemente, eu esvazio um pouco mais o meu copo, abro possibilidade de mais e mais coisas chegarem para mim, tá? Então, partimos disso, tá? Partimos do fim como uma parte da vida, uma parte do todo, né? Então, vamos pensar no todo como a vida, e uma parte da vida tá no fim. O fim de relacionamento, o fim de profissões e tudo mais, tá? Até aqui tá tudo bem? Então, nós partimos da vida dessa forma. É como se a gente ficasse oscilando, né? Ora, eu abro possibilidades para coisas chegarem para mim, ora, eu permito que algumas coisas saiam, vão embora, tá? E assim, vamos entrar em assuntos mais específicos agora. Imagine então um relacionamento, né? Imagine um relacionamento onde acontece um rompimento, acaba. E o que fica ali, às vezes é um rancor, uma mágoa muito grande do relacionamento antigo. E aí passa um tempo e eu conheço uma outra pessoa. Só que ainda estou com rancor daquele meu ex. Ou daquela minha ex. Consequentemente, eu vou estar nesse novo relacionamento em partes. Porque eu vou levar todo esse rancor para esse novo relacionamento. E eu vou muitas vezes tratar esse relacionamento, essa parceira, esse parceiro, como eu trataria o meu ex ou a minha ex, talvez com raiva ali pelo rancor que eu estava sentindo. E muitas vezes é um rancor sem sentido, né? Então, essas repetições que vão acontecendo, a gente precisa ficar de olho e perceber, opa, isso acontecia no meu antigo relacionamento, está acontecendo agora. E por que isso está acontecendo de novo para mim? Será que não está na hora de eu deixar algo partir?
Eu deixar que o fim aconteça? Né? Então, vamos refletir um pouco agora. De que forma a gente poderia fazer isso? Né? Primeiramente, a gente precisa perceber e olhar para esse ex-relacionamento, para esse antigo relacionamento e perceber como que tá isso em mim ainda. Será que isso me traz peso? Será que eu ainda tenho um pouco de raiva? E talvez a maneira de eu saber isso é... E se a pessoa passasse na sua frente agora? Como que você se sentiria? O que surge dentro de vocês? Né? E a maneira ideal da gente soltar ou deixar partir é dentro de um movimento de gratidão. Ou seja, eu realmente olhar para esse antigo parceiro, agradecer pelo tempo que nós ficamos juntos. Ou seja, durou esse tempo. Fazendo uma referência que ninguém é capaz de me fazer, de eu ficar triste, né? Nem eu sou capaz de fazer o outro ficar triste, ou com raiva e tudo mais. Então talvez eu tenha permitido que o outro fizesse isso comigo, né? Então, de qualquer forma, como eu poderia olhar hoje para o meu antigo parceiro, para a minha antiga parceira e conseguir agradecer por esse tempo que ficamos juntos, agradecer pelos momentos que ficamos juntos, porque se cada um de vocês optou naquele momento estar com essa pessoa, foi uma escolha de cada um de vocês. Então existe algo de bom dentro desse relacionamento. E quando a gente consegue olhar e acolher o que de melhor houve nesse relacionamento, eu permito que esse relacionamento finalize. Eu permito que acabe, que esse relacionamento parta de mim. Que se não fica algo desse relacionamento em mim. E quando eu permito que esse relacionamento vá embora, aí sim eu abro possibilidade para um novo relacionamento. Porque até então eu posso até estar dentro de um relacionamento novo, mas eu não estou 100%. Eu estou apenas em partes. Né? Eu tenho uma parte de mim que está dentro desse relacionamento, outra parte está com raiva do antigo parceiro. Isso me fez lembrar também uma constelação que eu fiz relacionada à profissão, né? Onde o rapaz ele já teve muito sucesso e agora que ele estava mudando de área, ele não conseguia alavancar essa nova profissão. Não tinha mais sucesso, parece que o dinheiro não vinha, aquela coisa. E quando a gente colocou a constelação, a gente pôde perceber que ele tinha uma certa raiva do antigo trabalho, como se fosse um trabalho não honroso na visão dele. E foi muito bonita a constelação quando ele pôde perceber o quão belo era o antigo trabalho. Assim, ele está pronto para ir para o novo trabalho. E aí, consequentemente, o retorno vem. Entende? Então isso é muito importante. Também dentro do relacionamento, a gente precisa pensar o seguinte, porque não são só os nossos antigos parceiros, mas também os nossos pais. Será que eu estou realmente pronto para deixá-los partir para que eu viva esse novo, que é uma parceria entre um homem e uma mulher? Então, percebam como o partir e o chegar estão o tempo todo entrelaçados. Algo vai embora, eu abro portas para esse novo chegar. Tá? Só um pouquinho, gente, que aqui está um pouco calor. Então, até falando sobre o comentário, é muito importante
que a Liha olhe para isso e perceba, será que está ligado à minha família de origem? Será que eu abandonei a minha família? Será que eu realmente deixei eles para que eu viva esse novo relacionamento? Qual o padrão que você está repetindo? Será que você está repetindo um padrão que eu vi sempre os meus pais se relacionarem dessa forma e agora eu dentro do meu relacionamento eu me relaciono igual? Então, ou seja, está na hora de deixar o relacionamento dos pais para trás, para que eu abra a possibilidade de viver o meu relacionamento. O meu relacionamento é diferente dos meus pais. Não precisa ser igual. Pode ser até parecido, mas igual não. Olha só, Alita, tenho medo de ficar sozinha, de infância. Perfeito, Alita. Se você já consegue identificar, né, esse medo, já é algo grandioso, já é um grande passo. Porque muitas vezes é o medo do novo, o medo do desconhecido faz com que a gente caminhe, né, dentro de relacionamentos que já estão fazendo mal, já se encerraram, né, e eu fico ali por medo de ficar sozinha, por medo de encontrar alguém pior, como eu já vi de algumas pessoas. Então, percebam que muitas vezes a gente fica preso a um relacionamento que está falido apenas por medo do desconhecido. Olha só, a Alita continua aqui, hoje moro sozinha faz 3 meses, então tenho medo que superar. Então tenho que superar, é isso mesmo. Quanto mais você conseguir ficar bem consigo mesma, melhor para o seu relacionamento. Entender de onde está vindo esse medo. Né? Esse medo, como você já disse, é lá da infância. Então esse medo é da sua criança, né? É o medo lá da criancinha, que ficou sozinha, que não tinha o apoio da mãe ou do papai, né? E ali abre um desespero. Hoje você, eu não sei quantos anos você tem, mas hoje você já é adulta, né? Morando sozinha e tudo mais. Então, dessa forma, perceba, quando o medo surgir novamente, converse com a sua criança. É uma coisa um pouco engraçada, mas converse com a criança. Olha, agora está tudo bem, agora eu cuido de você, agora eu adulto cuido de você. Agora o papai e a mamãe já estão vivendo outra situação. Olha só, 35 anos, muito bem, Lita. É muito legal essa conversa, porque quanto mais você chamar essa situação para você adulta, você vai perceber que vai ficar muito mais fácil de você lidar com toda essa situação, tá? Isso mesmo. Falar sozinho às vezes faz muito bem. É falar com a nossa criança mesmo. Porque muitos dos nossos medos e traumas vêm lá da infância. E é um medo que lá na infância fazia sentido, né? Hoje não. Porque se você pensar, a criança ela tem uma necessidade muito grande dos pais. A criança às vezes não vai ser capaz de comer sozinha, de se limpar sozinha, de sobreviver sozinha. Então a presença dos pais ali é fundamental, é essencial para que essa criança sobreviva. Então por isso existe essa necessidade. Quando ela se vê sozinha, é quase um perigo de vida, é um medo muito grande. Mas esse é o ponto, se você já reconhece de onde vem, perceba, hoje é perceber, olha, agora eu sou adulto, agora eu posso ficar sozinho, eu posso ficar bem sozinho. E tem algo, né, dentro da constelação que a gente fala muito, que é quando nós preenchemos esse vazio, né, que no caso esse medo que você tem está muito ligado a um grande vazio que aconteceu. Então quando você preenche esse vazio, você fica num estado que nós podemos dizer tipo de uma paz com relação a essa situação. Porque essa sua necessidade de estar com alguém, ela diminui. Por quê? Porque você preencheu aquele vazio
que naquele momento lá atrás ficou exposto. Hoje já não precisa mais, porque hoje você é adulta. Isso é muito bonito quando acontece dentro de uma sessão, tá? É uma transformação muito bonita. Então percebam, pensando nisso agora, e eu deixo essa pergunta para vocês. Como foi para vocês uma despedida? Uma morte? Uma separação? Uma demissão? Como foi isso para vocês? Foi uma coisa fácil de fazer? Deixar para trás, partir? Ou é uma coisa difícil? Vocês ainda ficam muito apegados às situações do passado? Deixa um comentário aí pra gente. Até pra gente continuar com a live, conversando sobre também os temas de vocês. E pensando nisso, já vou contar uma história minha, pessoal, né? Para quem não sabe, final de 2013, início de 2014, eu tive um câncer ósseo no meu pé. E durante um tempo eu fiquei com uma certa limitação, né? Isso é muito louco, porque muitas vezes a gente se coloca numa posição de estar doente, né? E se eu mantenho essa visão, esse lugar que eu entrei de estar doente, como que vai ser a minha vida? Eu vou me limitar a fazer basicamente tudo. Por quê? Porque é como se eu estivesse doente. Então, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, perceba onde eu iria entrar se eu permanecesse nesse lugar, né? A partir do momento que eu conseguir a deixar a doença partir de mim, realmente pode ir embora, porque tudo que eu precisava aprender com você eu já aprendi. Realmente eu comecei a fazer muitas coisas, coisas que até então seriam quase impossíveis, né? Coisas que são prazerosas para mim. Então perceba como é isso, né? Como é essa coisa do abandonar, do deixar partir. Isso é muito amplo, porque não fica só em relacionamento, isso fica em tudo. Eu preciso deixar partir o passado. Olha só, quando eu me separei foi difícil deixar uma situação que eu conhecia, pois eu sabia quais eram as minhas ações e reações dentro daquele relacionamento. Perfeitamente, Nívia. Eu falo assim, quando a gente termina algo, e principalmente está ligado a relacionamento, existe um apego, e existem muitas coisas que envolvem um relacionamento. Às vezes, a gente precisa passar por um período, tipo um luto, que é justamente o momento é um tempo para deixar partir. Então, perfeitamente. Imagino que deva ter sido difícil mesmo, deixar algumas coisas para trás. Olha só, tem um comentário embaixo que eu não li. Depois que eu desapeguei de tudo aquilo que me frustrava. Perfeito. A Iracema também, ó. Foi muito ou ainda está difícil? Mas com a relação ao trabalho. Iracema, ainda não entendi aqui, tá? Qualquer coisa escreve de novo um pouquinho mais de detalhe para a gente conversar um pouco também sobre esse assunto no seu trabalho. Eu consegui seguir adiante e me reestruturei. Isso mesmo, Olivia. Que ótimo compartilhar para que todo mundo acompanhe e perceba que é possível, né? Às vezes a gente está apegado a uma situação. Múcio, muito bem, bom ter você com a gente. Às vezes a gente está apegado a algumas situações e que eu fico preso naquilo, né? E eu posso ter me separado já há anos e eu posso ter ainda algumas situações presas, né? Ficar preso ainda a algo lá do meu relacionamento lá atrás. E pode ser uma culpa. Puxa, fiz algo de errado com aquela pessoa, né? Olha, meu pai também está aí, muito bem. Que bom que você está aí, saudade de você. Então, solta. É muito importante soltar as situações do passado. Quanto mais a gente vai soltando, a gente vai se desapegando dessas situações, mais livre a gente está para esse novo, né? E
Imagina um trabalho, né? Um trabalho onde você amava trabalhar naquele lugar, você cresceu, você desenvolveu muito naquele trabalho. E aí aquele lugar falha, então você é mandado embora. E o que fica para você é aquela pessoa que você foi, sei lá, aquele gerente ou aquela função que você tinha, isso fica dentro de você. Então, enquanto você ainda estiver naquele lugar daquele gerente, dificilmente você vai encontrar uma outra profissão que você vai crescer também junto. Porque ainda você continua lá naquela empresa que já faliu. Né? Então, quando eu solto, olha, a empresa partiu, foi muito bom esse tempo que eu fiquei lá, aprendi muito, cresci, fiz muita coisa, agora eu me abro para um novo relacionamento, para uma nova profissão. Aí sim, eu posso começar às vezes lá de baixo e construindo a minha nova carreira, o meu novo trabalho ali. Olha a Ana também. Alguma dica prática de como desapegar de algo que está nos prejudicando? Ana, ótimo. Praticar o soltar, né? Então, eu gosto muito de fazer, por exemplo, o questionamento, não sei se você estava, de imagine que essa situação está na sua frente, né? Ou eu gosto muito de fazer um exercício em casa, que é olhar para uma parede, imaginar uma pessoa, imaginar a minha profissão, imaginar uma emoção que está muito forte ainda em mim e que eu estou apegado. E eu fico olhando para essa situação e vou percebendo o que acontece. Se isso me traz peso, se isso me traz leveza, se me traz dúvida. Perceber tudo o que acontece dentro de nós. E eu vou colocando essa pessoa, essa situação dentro do meu coração. Dentro de um posicionamento de gratidão. A gratidão não dita a qualquer um como está sendo feito hoje. A gratidão ela é muito profunda. E a gratidão é a melhor forma da gente soltar. Porque a gratidão ela permite que eu viva aquilo dentro de mim. Percebam isso. Deu uma parada aqui, pessoal. Acho que voltamos, né? Legal. Deu uma pausada. Vou voltar aqui, então. Então perceba que a gratidão por aquilo, pela situação que eu vivenciei com aquela pessoa, com a minha profissão, com o que for, com meu pai, com a minha mãe, com irmãos e tudo mais, a gratidão ela é algo que faz com que eu acolha, expresse isso dentro de mim e eu solte. O grande problema nosso é porque eu ainda estou dentro de um posicionamento de julgamento. Eu ainda estou acusando, culpando, vamos colocar assim, né? E quando a gente aprende a esse movimento de deixar fluir e soltar, aí talvez vocês vão conseguir compreender realmente o que é essa gratidão, que é o soltar. Olha, tem mais um comentário aqui. Veja se faz sentido para você, se você já fez esse exercício, tá? Se não fez, pratique e verifique como você vai se sentir. Certamente, ser grato por tudo aquilo que proporciona crescimento, seja doloroso ou não. Muito bem, Nive, é libertador, isso mesmo. Rafael, muito bem. Que bom ter você com a gente também. Larissa, deixar fluir é evoluir, isso mesmo. Pense na gratidão como esse processo. Ah, foi muito isso, Ana. Que bom que você respondeu, eu tinha esquecido o seu nome, mas muito bem. Então percebam, deixa isso expressar dentro da gente. Perceba como o medo ele está associado a basicamente tudo. O medo de sentir aquilo, né? Muitas vezes eu tenho medo de sentir medo também, né? E aí eu não permito, eu fecho. E quando eu fecho essa sensação, eu não deixo isso expressar, isso explode em algo, seja numa repetição de padrão, né? Então, o porquê que é importante deixar expressar? Isso faz parte da vida, né? O sentir faz parte da vida. Então, vamos caminhar pensando nas emoções, porque nós entramos agora no medo, que às vezes a gente coloca as emoções como algo bom, como algo ruim.
E a gente tem muito o costume de pensar assim, pô, eu só quero sentir as coisas boas, não quero sentir as coisas ruins, né? Mas vamos um pouco mais profundo. Percebam, o que é uma emoção? Se não uma expressão de algo que está acontecendo comigo. Ela é só isso. Seja a felicidade, seja a tristeza. É a mesma coisa. É a expressão de uma coisa que está acontecendo comigo. Então, se eu me permito ser feliz, ótimo, expresse a felicidade. Mas eu também preciso permitir expressar a tristeza. E quando eu me permito expressar a tristeza, ela vem, comunica algo comigo, com o meu corpo, e vai embora. Ou seja, ela chega e parte, que é basicamente o tema dessa live. Olha que maravilha que são as emoções. Muito bem, Rafael. Que bom. Então, gente, perceba isso. Perceba o quanto é importante a gente soltar e permitir que isso aconteça dentro da gente. Tá? Agora, eu quero dar um tempo para vocês, para quem ainda tiver alguma pergunta ou alguma dificuldade, que seja um compartilhar mesmo, né? Para a gente perceber qual é a maior queixa de vocês, qual é a dificuldade de vocês no sentido de soltar, né? Para a gente perceber se ainda tem mais algum assunto para a gente conversar ou se a gente fica por aqui. Então eu quero dar só mais um tempinho para vocês e quem tiver mais algum compartilhar, é muito importante, né? Às vezes a pessoa quer compartilhar algo e não compartilha por vergonha ou algo assim, mas é muito importante. Às vezes o compartilhar de vocês pode ser uma inspiração para muitas outras pessoas que estão presas dentro de um padrão, né? Um exercício que a gente faz muito quando a gente entra no quesito relacionamento é você fazer uma linha com todos os relacionamentos que você teve, né? Então, primeiro relacionamento, então eu vou lá e olho para essa pessoa, que seja numa parede, alguma coisa assim, imaginar a pessoa ali na sua frente e perceber como você se sente com aquela pessoa. Se está tudo bem, você vai para o segundo. Se está tudo bem, você vai para o terceiro. E assim vai. Quando existe peso, você entra nesse processo de entender o que está acontecendo e se você consegue concordar com o que aconteceu, como se fosse um processo de gratidão mesmo. Olha, tem mais algo aqui, vamos lá. Quando eu tenho medo de uma situação, eu simplesmente travo. Como posso alterar esse padrão? Isso. É, uma das formas é a gente entender quando foi a primeira vez que você travou, né? Muitas vezes se travar está muito ligado também à infância, né? E então é cada vez mais tomar consciência de quando que isso começou. E aí toda vez que você entrar no medo, se você trava, é um momento importante de você parar, sair desse travar e perceber quais as melhores ações você vai fazer ali, né? Você pode ganhar um tempo, mas depois você age, tá? Mas primeiro eu preciso perceber quando que isso começou, né? Quando foi a primeira vez que eu travei? Quando eu tive muito medo lá na minha infância, e aí sim existem algumas ferramentas com algumas fórmulas também meditativas e dentro também da reprogramação biológica a gente pode estar trabalhando muitos traumas emocionais, né? E para que a partir daquele momento você ganhe consciência do travar. Assim você começa a ter uma reação, você consegue reagir quando surgir o medo novamente, tá? Mas precisa tomar consciência de quando começou. Isso vai ser bem importante, tá, Carol? Sinto que minha ansiedade atrapalha muito no deixar ir, soltar e desapegar. Isso mesmo, Lita. A ansiedade, hoje, né? Apesar dela ser um estado totalmente natural do nosso corpo, mas é um estado de alerta, um estado de ação e reação, né? Então, muitas vezes, assim como para Carol, né, que estava perguntando,
é importante perceber qual é a causa, tá? Qual é a causa dessa ansiedade, quando ela começou ali, né? Para que você consiga para que você consiga realmente entender a causa, tomar consciência e virar a chave, tá? Então tomar consciência de qual é a causa disso vai ser muito importante para conseguir soltar ali, né? Porque a ansiedade faz com que você também tenha medo e aí consequentemente você segura ao invés de você soltar, tá? Você pode explicar melhor sobre a reprogramação biológica? Com certeza, Ana. Eu só quero ainda ver se tem mais assuntos a respeito ah, desse tema específico, tá? Se caso não der tempo hoje, Ana, eu vou pedir para você me mandar uma mensagem no Insta, tá? Assim depois eu posso estar te mandando áudio explicando certinho como que funciona a técnica, tá? É só pra gente não fugir muito do tema de hoje, tá ok? Achei que a vida... Olha só, a Gabriela. Achei que já havia finalizado meu relacionamento com a minha cidade natal, onde morei até me casar. Agora, com a maternidade, várias vezes penso que minha vida seria mais fácil lá. Show, Gabriela. Muito, muito obrigado pelo compartilhar. E o quanto quanto esse momento, né, da maternidade expande a sua consciência e também faz com que você acesse algumas feridinhas, alguma coisa que até então estava lá, bonitinho, né? E às vezes é muito importante, talvez dentro desse processo agora da maternidade, você pegar como uma oportunidade de realmente finalizar essa despedida, né? O estar longe, o estar perto, mas o deixar partir vai ser também muito melhor a relação você, sua filha, marido e tudo mais, né? Se torna algo realmente mais livre, mas muito bem. Alguém mais sobre essa questão do partir? Eu vou fazer uma explicação um tanto quanto rápida a respeito da reprogramação biológica pela pergunta, tá? Até para ficar mais fácil. A reprogramação biológica, tá? Olha só, tem uma perguntinha antes, vamos lá. Como entender que é o fim, se ainda está amando? Antes então de eu ir para a reprogramação biológica, é uma ótima pergunta essa, tá? Vamos pensar no fim, como você está falando ainda de algo, talvez de um relacionamento amoroso, mas também a gente pode estar falando da cidade natal da Gabriela, que ela ainda talvez tenha um amor, né? Estou amando ainda a minha cidade, estou amando ainda a minha profissão, estou amando ainda o meu parceiro anterior, né? Ou o meu parceiro atual. Então, eu preciso perceber as minhas necessidades, né? Primeiramente. Se a minha necessidade ainda consegue ser suprida dentro desse relacionamento, seja com a minha cidade, com o meu parceiro, com a minha profissão, a coisa continua caminhando, né? Agora, quando essa relação ela já começa a trazer dor, ela já começa a me machucar, ela já começa a me prender, e eu percebo que dentro dessa relação eu não consigo mais ir para nenhum lugar, quer dizer que muitas vezes esse relacionamento precisa acabar, mesmo quando existe amor, tá? Porque a vida para, e quando a vida para, nada flui, né? E a vida, ela precisa estar em constante movimento, né? Então a vida é um constante partir e um constante chegar, né? Então muitas vezes perceba-se esse amar, né, é um apego, né? Apego aos momentos bons. Como eu falei, não é só coisa ruim, né? Mas também tem momentos bons. Imagina que talvez você tenha sido deixada, por exemplo, né? O seu parceiro partiu e você ficou, né? E você ainda o ama. Então é muito importante perceber que
o amor ele está vindo de um lado apenas. Então você pode olhar para esse relacionamento e perceber o quão bom ele foi para você. E que agora você deixa esse algo bom também partir, para que, quem sabe, você viva algo muito melhor com outro relacionamento. Tá? Por isso que eu falo que quando a gente abre mão ou deixa algo partir, não necessariamente é algo ruim. Mas também a gente precisa deixar as coisas boas partirem, que faz parte do passado, para que algo muito bom também aconteça no futuro. Senão, a vida também trava. Compreende, Bruna? Veja se faz sentido também para você. E no caso do fim por morte, como reagir? Silvana, então, a morte é um processo, como eu falei, é um fim também, e ela está dentro de todo o processo da vida. Então, cedo ou tarde, nós vamos morrer, né? Então, na realidade, a reação é de quem fica, né? Quem partiu, partiu, e quem ficou sente aquela dor por justamente não conseguir mais ver a pessoa, não conseguir mais tocar na pessoa, não conseguir mais conversar com a pessoa. Então a dor fica, né? Aí entra em tudo que eu falei um pouco tempo atrás. Eu me permiti viver todo aquele luto, aquela dor que vai acontecer dentro da gente. Lembra que eu também falei, Silvana, que as emoções elas são expressões de algo que está acontecendo comigo, sem ser algo bom ou algo ruim, apenas algo que está acontecendo comigo. Então, dentro de uma morte muito impactante para mim, eu sim preciso me permitir sofrer. Eu preciso me permitir chorar pela ausência daquela pessoa. Quanto mais eu me permito sim chorar, sofrer, mais rápido é o luto. Maior a possibilidade de eu viver esse luto e me abrir para o novo, né? Seja uma morte de um pai, de uma mãe, de um parceiro, né? Até mesmo de um filho. Como eu conheço várias mães que conseguiram realmente passar por cima dessa morte, que talvez é a morte mais dolorosa que existe, né? Então, a reação ali, quando nós falamos da morte, é se permitir. Se permitir viver aquela dor. Como eu disse, a gente tem medo de viver a dor. A gente tem medo de viver a tristeza que a gente vive ali numa morte. E a dor, ela é normal. Ela faz parte, né? Então, se eu escolher realmente viver todo aquele processo, eu digo sim para aquele processo, aí sim eu estou pronto para seguir, né? Para eu seguir após essa morte. Tá? Veja se faz sentido para você aí, Silvana, tá? Se eu conseguir responder realmente a sua pergunta. Rafa, muito bem. Fernandão, seja bem-vindo. Apesar de nós já estamos finalizando, eu quero só fazer então, respondendo o que é reprogramação biológica, para alguns que ainda não conhecem, tá? Ela é uma abordagem terapêutica, tá? Desenvolvida por um fisioterapeuta de Cascavel, onde ele uniu alguns métodos de tratamento, que é a nova medicina germânica, a constelação sistêmica familiar e também a cinesiologia aplicada. E tem algumas outras que servem como base também, PNL, a comunicação não violenta, mas a gente vai seguir com essa base que são esses 3 métodos, tá? Que realmente é o que abrange toda a reprogramação biológica. Então, a reprogramação biológica ela serve também para a gente estar trabalhando sintomas e doenças, né? Ou seja, quais as causas emocionais que dão origem a uma alteração no meu corpo, alguma doença que eu tenho, né? Também os nossos relacionamentos, como a gente está falando hoje, tem muito link da constelação. Nós conseguimos agregar as questões sistêmicas também dentro de processos de doenças, de repetições de padrões, né? Quando tem isso na família, né? Meu avô teve, meu pai tem, eu também tenho. Então, muitas vezes é uma lealdade sistêmica.
E essa foi a grande percepção do Maurício, dele conseguir unir a nova medicina germânica, que está ligado mais à parte emocional dos traumas e o que acontece com o meu corpo, com a constelação sistêmica familiar, que a gente entra toda a parte sistêmica, né? Também ligado às doenças, mas também ligado aos relacionamentos. E uma forma da gente comprovar isso é por meio da cinesiologia aplicada, que são palpações físicas que a gente faz e testes musculares também para comprovar algumas coisas. A gente consegue, por meio da palpação física, encontrar datas, tá, de traumas, a gente consegue confirmar qual é a origem dessa doença, qual é a origem dessa repetição de padrão. Então, nós temos uma ferramenta muito boa, porque a gente consegue confirmar tudo aquilo que nós estamos conversando durante a sessão. Porque imagina que eu falo para uma pessoa assim, olha, então você teve algo que aconteceu lá na sua infância, e a pessoa lembra de 5 coisas, né? Então qual é a causa quando tem 5 opções? Então por meio da cinesiologia eu consigo confirmar. Foi quando começou a escolinha, foi quando a mãe sofreu um acidente. Então, dentro de toda essa gama eu consigo confirmar. Isso fica muito mais fácil para a gente entrar como se fosse um diagnóstico, da gente saber qual é a causa. A gente é bem pontual, tá? E isso ajuda a gente entender se é algo biológico ali dentro da nova medicina germânica, seja algo sistêmico dentro também, entrando na questão da constelação, né? Veja se eu respondi para vocês, tá? Alguém tem mais alguma pergunta a respeito do fim, do deixar partir, do deixar chegar algo? Que daí, hoje, o assunto rendeu bastante. Estou muito contente com essa live. Sim, Bruna, a live ficará salva no YouTube, tá? Eu tenho um canal lá. Depois, qualquer coisa, eu deixo o link abaixo, tá? Ela vai ficar salva lá, tá? Aí é só acessar, curtir, que vai ter toda a live lá acessível para vocês. E lembrando que qualquer dúvida a respeito também desse tema, podem estar mandando também pelo Instagram, pelo WhatsApp. Para quem não sabe o WhatsApp, eu vou estar deixando também ele abaixo, para quem tiver alguma dúvida e não deu tempo de perguntar, vocês podem estar mandando abaixo. E lembrando, pessoal, quem quiser algum tema específico sobre, seja uma doença, seja algo relacional, vocês podem estar deixando também no comentário ou mandando inbox, tá? Para os temas da próxima live. Na próxima segunda nós teremos live, já tenho um tema em mente, mas se caso alguém tiver algo até urgencial, eu vou estar fazendo essa live também para estar respondendo para vocês, tá ok? Então qualquer coisa deixem o tema ali também abaixo. Beleza? Pessoal, então nós ficamos assim hoje. Espero que vocês tenham aproveitado essa live. Estou bem contente com todo o caminho que nós seguimos hoje. E segunda-feira nós voltamos. E espero ter vocês aí com a gente. Obrigadão, Gabriela. Até a próxima aí, tá? Gente, então, tudo de bom para vocês. Até a próxima segunda. Vou deixar o link, então, do YouTube abaixo aqui, tá ok? Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Certinho aí, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até segunda. Abraço. Tchau, tchau.